Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Glória a Deus. Versículos de número 12 ao versículo de número 14. Para nossa meditação nesta oportunidade feliz. Gênesis, capítulo de número 26, versículos de número 12 ao versículo de número 14, onde nos diz a palavra do Senhor. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelhas e possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Poder sentar, queridos irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Amém? Esse texto que lemos, ele nos traz uma das passagens notáveis do Antigo Testamento, pois a palavra do Senhor nos fala que logo após a morte de Abraão, o amigo de Deus, e nós sabemos que em Abraão, Deus, ele propiciou a oportunidade de que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Abraão, ele era detentor de uma promessa. Deus havia o chamado e o convocado para que ele saísse da sua terra natal, para que ele pudesse ir para onde o Senhor desejava que ele chegasse. E como os irmãos conhecem a história, a Bíblia nos diz que a sua mulher, ela é estéril, impossibilitada de gerar e dar luz a Abraão, mas Deus, que é o Deus que não deixa nada por fazer, que cumpre na íntegra a sua palavra, mesmo na sua velhice, Deus, ele visitou Abraão e de forma milagrosa, Sara, sua mulher, ela concebeu e ela deu à luz a um filho. Porém, a Bíblia nos diz que Abraão, ele morre, e por este intermédio, Isaque, ele continua habitando em Beceba, mas de uma forma mais específica, junto ao poço de Laia-Roi. E a Bíblia nos diz, neste capítulo de número 26, que aconteceu que houve uma grande fome na terra, semelhante à fome que havia acontecido no período de Abraão. Isaque, como todos que ali estavam, era mais propício correr para onde existia recurso. É mais fácil procurar aonde se tem. E o contexto nos mostra que a opção mais propícia para Isaque e para todos que estavam sofrendo por conta daquela fome era descer para o Egito, porque independente da circunstância, independente do momento, o Egito, ele sempre esteve bem, porque no momento de aflição e de dificuldade, eles tinham o Nilo para recorrer nas suas adversidades. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Isaque, por certo, propõe no coração este intuito de descer ao Egito, como era o mais propício a fazer. Mas a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele e diz: não desça ao Egito, permanece nesta terra. Eu acho interessante, queridos, é que muitas vezes, diante das circunstâncias e adversidades da nossa vida, é mais fácil recorrer para aquilo que diante dos nossos olhos parecem ser mais favorável. Mas ainda que a circunstância ela seja difícil, se nós estivermos diante da orientação de Deus, nós iremos encontrar o que a nossa alma necessita.
E a Bíblia nos diz, queridos, que Isaac, ele desce para Gerar. A cidade de Gerar, o nome Gerar, ele nos fala de lugar de pernoite, alojamento. Fala-nos de noite. E quando nós falamos de noite, nós falamos de dificuldade. Nós falamos de momento de aflição. Nós falamos de momento aonde nós passamos por um processo. Parece que já é um jargão dos cristãos, de que quando está passando por uma dificuldade, eu estou enfrentando uma noite, eu estou passando uma noite. Mas eu louvo a Deus porque o salmista no Salmo de número 30 e o versículo de número 5, ele diz que o choro ele pode durar até uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Ainda que você esteja enfrentando uma noite, alegra teu coração nesta tarde, porque o sol da justiça, ele está prestes a raiar nesta noite que você está enfrentando. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esta cidade de Gerar era a cidade principal dos filisteus. Ela estava localizada entre as fronteiras da Filístias. Ficava próximo à cidade de Gaza e de Beceba, aonde Isaac ele habitava. Quando Isaac decide descer a Gaza, ele adentra no território de Abimeleque, rei dos filisteus. E nos parece que esta terra de Gerar, ela era uma terra fecunda, ela era uma terra fértil. Ela era uma terra boa, uma terra que produzia. Os habitantes de Gerar, eles eram pastores, eles tinham os seus haver do pastoreio de gado. E a Bíblia nos diz que Isaac, ele desce até Gerar, porém temendo, assim como seu pai, porque nos parece que era comum entre os reis pagãos o direito nupcial sobre qualquer mulher que eles intentavam ou desejavam. E a Bíblia diz que Isaac, assim como seu pai, ele chega para a sua mulher e diz: olha, diga que você é minha irmã. Pois ele temia que os filisteus intentassem contra a sua vida. Ele temia que os filisteus o matassem para que ficasse com a sua esposa. Porém a Bíblia nos diz que certa feita Isaac estava brincando com a sua esposa. E parece que o rei Abimeleque, ele olha e percebe que aquela brincadeira era íntima demais para ser entre irmãos. E ele chama a Isaac, e com isso Isaac, ele já não foi bem visto pelos filisteus. Ele começa a estar em uma situação não tanto confortável diante dos filisteus. Primeiro porque, segundo Abimeleque, ele poderia incitar alguém a pecar com a sua mulher. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Isaac, ele estava em uma terra pagã. Isaac, ele estava em uma terra de inimigos. Isaac, ele estava em uma terra que nos traz uma conotação de noite, de momento de processo, de adversidades. Porém no versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz que Isaac, ele semeou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu sem medidas, porque o Senhor estava com ele. Quando leio este texto, eu sou levado a entender que não depende do lugar, não depende da circunstância, não depende do ambiente, nem tampouco dos recursos. A grande adversidade
ou diferença em meio às adversidades é se a presença do Senhor, Ele está conosco na nossa vida. Porque se a presença do Senhor, Ele estiver conosco, mesmo que a terra seja difícil, haverá a bênção de Deus, haverá a aceitação do Senhor, haverá a confirmação de Deus para mostrar que Ele é na nossa vida. Glória a Deus. Isaac, ele semeia na terra da adversidade, semeando em meio à adversidade. Quando falamos de semear, semear é lançar a semente em terra, independente da circunstância, independente do tempo. O semeador, ele semeia na esperança e na expectativa de que essa semente vai brotar. O contexto bíblico, ele nos mostra que devemos semear independente da circunstância ou da ocasião. Existem pessoas que estão esperando tempos bons. Existem pessoas que estão esperando o tempo oportuno, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos semear independente se o tempo está bom ou não. Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 11 e o versículo de número 4, ele diz que quem observa o vento nunca semeará, e que o que olha para as nuvens, ele nunca cegará. Existem pessoas que estão aguardando o tempo bom. Existem pessoas que estão se eximindo de tomar um posicionamento, estão se eximindo de se posicionar em meio à adversidade pela qual está passando, esperando o tempo bom. Mas nesta tarde Deus, Ele fala para mim, Ele fala para você, é hora de se posicionar, é hora de tomar uma posição, é hora de se colocar em meio a esta adversidade, tendo esperança de que Deus honrará a tua atitude. Isaac, ele tinha muitos motivos para não semear. Os inimigos, a terra aonde ele estava, a má impressão que ele havia extraído do coração dos filisteus. Porém Deus escolheu abençoar Isaac. E quando Deus ele escolhe abençoar, Ele não está preocupado se eu estou satisfeito com esta bênção ou não. Quando é o desejo de Deus abençoar, Deus ele abençoa independente da circunstância, independente se alguém goste ou não. Quando Deus ele escolhe, está escolhido e não há ninguém que possa fazer ele mudar de opinião. Deus escolheu abençoar Isaac. E a Bíblia diz que essa escolha de Deus, ela fez com que Isaac crescesse muito na terra dos inimigos. De maneira que os filisteus começaram agora a invejá-lo. Isaac ele chega como um estrangeiro em Gerar. Ele chega como um estranho que não fazia parte daquela realidade. E de forma maravilhosa e milagrosa, Deus decide abençoar a ele. A Bíblia, ela diz que ele semeia, e ele colheu naquele mesmo ano. A Bíblia nos fala de resposta imediata ao posicionamento que Isaac ele fez. Quando a Bíblia diz que ele colheu no mesmo ano, é dizendo que Deus não demorou para responder à posição em que ele havia se colocado. Mas agora Isaac, ele começa a sofrer algumas pressões, porque os filisteus agora começaram a invejá-lo. Os filisteus agora começou
a voltar os seus olhos para Isaque. Os filisteus agora haviam se empregado em colocar tropeço diante da prosperidade de Isaque. Pois a Bíblia diz que Isaque, ele agora começa a reabrir todos os poços que o seu pai havia cavado. Ele começa agora a colocar no intuito de abrir estas fontes de água. Mas a Bíblia diz que os filisteus, eles agora começam a entulhar os poços de Isaque. Isaque cavava os poços, os filisteus entupia. Isaque cavava os poços e os filisteus entupia. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que mesmo diante da pressão, mesmo diante da dificuldade, Isaque, ele sabia quem ele era. Isaque, ele sabia quem ele servia. Isaque, ele sabia que a bênção dele não dependia daqueles que se colocava à sua frente, mas ele entendia que ele estava naquele lugar por uma orientação de Deus, e se foi Deus que orientou, Deus irá se responsabilizar. Está entendendo o que Jesus está falando contigo nesta tarde? Está entendendo o que Jesus, ele está falando conosco nesta tarde? Às vezes a gente não entende os caminhos pelos quais o Senhor, ele nos ensina a caminhar. Mas Jesus, por quê? Se assim era mais fácil. Mas por que desta atitude, se assim ficava melhor? E às vezes, queridos, a gente quer ensinar a Deus a trabalhar. Às vezes a gente quer ajudar Deus a fazer na nossa vida. Às vezes a gente quer incitar Deus a andar em conformidade com aquilo que nós acreditamos que seja o melhor. Mas Deus, ele tem um caminho na tormenta. Deus, ele conhece o caminho que eu e você não conhecemos. Pedro achava que ele podia ensinar Jesus a trabalhar. Não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar. Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo, porque o que eu faço hoje, você não sabe, você não entende, você não vê aquilo que eu vejo. Você não consegue entender o que Deus, ele tem para a tua vida. Você não consegue entender o que Deus, ele tem preparado para o teu viver. Então, se eu fosse você, eu dizia: eis-me aqui, Senhor, faz conforme a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e tu tens o melhor para mim. Isaque, ele começa a cavar poço. Ele semeia em meio à adversidade. O salmista, no Salmo de números 126, e o versículo de número 6, ele diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Semear em meio à adversidade não é fácil. As irmãs que passaram aqui falaram da adoração. Mulheres adoradoras. Mulheres que adoram. Mas muitas vezes adorar, quando tudo vai bem, é muito fácil. Adorar quando não se tem necessidade e falta nenhuma, é muito fácil. Mas quem é adorador, ele adora apesar das adversidades. Ele não adora de forma circunstancial, porque a sua adoração, ela não está vinculada a nenhuma moeda de troca. Nós adoramos não pelo aquilo que ele tem para nos dar, mas nós adoramos porque entendemos que ainda que ele não nos dê aquilo que nós desejamos, ele permanece sendo o Senhor da nossa vida. Ele tem o controle. Aleluia, aleluia.
Deus, Ele vai te honrar na terra da tua aflição. Deus, Ele vai te honrar na terra da tua adversidade. Isaac, ele sofre esta dificuldade, ele sofre esta opressão dos filisteus, mas Isaac, ele não deixou de cavar, ele não deixou de abrir poços. Ele abre o primeiro poço, e quando ele abre este poço, os filisteus começaram a disputar com ele, dizendo: esta água é nossa, esta água pertence a nós, é direito nosso. Isaac chama aquele poço de Ezeque. Disputa, rixa, existia uma rixa, uma disputa entre os filisteus e Isaac. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac. Isaac entendia que não é o lugar, mas é a presença do abençoador na nossa vida que faz toda a diferença. É por isso que onde você chega, alguma coisa acontece. Aí alguém fica: eu tenho que tirar ele dali, eu tenho que tirar ela dali. Aí tira. Aí começa a perceber que o problema não era o lugar. Começa a perceber que não era os recursos. Está entendendo que Jesus está falando contigo nesta tarde? Oh glória, aleluia. Aí começa a perceber que o segredo não está no território geográfico. Ô irmão, tem tanta gente brigando por espaço, tem tanta gente brigando por posição, tem tanta gente brigando para estar em algum lugar, achando que o problema não é o lugar, o problema é a presença, é a presença. Isaac, ele tinha a presença, e a Bíblia diz que Deus estava com ele. Aí Isaac diz: calma, eu não vou brigar com vocês, fique com o poço. Diga assim: fique com o poço. E ele foi cavar outro. E a Bíblia diz que quando ele abre outro poço, os filisteus começam a pleitear com ele, começa a hostilizá-lo, e ele chama aquele poço de Sitna, inimizade, hostilidade, porque eles estavam guerreando, pleiteando. Mas Isaac, ele sabia que aonde quer que ele chegasse, aonde quer que ele colocasse a planta do seu pé, Deus o honraria, Deus o abençoaria, Deus faria com que ele prosperasse, irmãos. Porque quem tem a presença e a bênção de Deus, irmãos, você pode colocar ele num lajedo. Sabe o que é um lajedo, irmãos? É uma pedra gigante. Não tem terra. Alguém diz assim: como é que vai ser agora? Eu quero ver agora de onde vai vir os recursos. Eu quero ver agora como é que ele vai fazer. Eu quero ver como é que ela vai fazer. Mas se tiver a presença, se tiver a bênção, ainda que esteja no lajeiro, vai prosperar, vai frutificar, vai ser abençoado, porque a presença, ela faz toda a diferença. Aonde está a presença nesta tarde? Onde está a presença? Se você tem a presença, então adora ele, porque a bênção vai chegar. Ora da gassurianda labagácia. Não te preocupa se alguém estiver questionando, brigando, interpelando com você. Aleluia. Ora da gassurianda labagácia. Não vale a pena brigar, irmãos. Isaac, ele entendia isso, ele estava dentro de uma direção. Isaac estava dentro de uma direção. Uma coisa é você querer fazer algo por conta própria. Outra coisa é você seguir a direção daquele que tem o controle da tua vida. Isaac, ele estava dentro de uma direção. Ele estava ali não
ele queria. Porque se dependesse dele, ele tinha descido para o Egito, porque o Egito era mais fácil, o Egito tinha mais prosperidade. Mas quando nós estamos com o Senhor, ainda que nós estejamos no deserto, Ele abre rios no ermos, Ele faz com que o deserto, Ele produza mantimento, para mostrar que o poder está na mão dEle. Passa pelo deserto acompanhado da presença dEle. Aí você será como a tamargueira no deserto. Não tem água à vista. Não tem sombra à vista. Não tem recursos nenhum, aleluia. Mas o segredo da tamargueira é que ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. As suas raízes têm necessidade de procurar água, de procurar fluviais, fontes fluviais de água a quilômetros de distância. Mas a tamargueira, mesmo no deserto, ela produz e dá alimento para aqueles que precisam de se alimentar. Deus, Ele vai fazer você prosperar neste deserto. Deus, Ele vai fazer você frutificar nesta terra de adversidade. Deus, Ele fará você crescer na terra do teu sofrimento. Isaac, ele continuou cavando. Diga aí para essa pessoa bonita que está do teu lado: não para não. Não bota a mão no ombro dele com carinho, balança ele para ver se ele ainda está aqui nesta tarde. Diga assim: não para não, não para não, continua cavando, continua cavando, continua cavando. Haverá provisão da parte de Deus para a tua vida, e você entenderá que Ele é o Senhor que te chamou. É Camantúria. Eita, como eu sinto Jesus aqui nesta tarde. Ele está passando aqui com novidade. Dario da Largue Assúria. Dario da Camantúria Largue Assúria. Não considereis as coisas passadas, nem vos lembreis das coisas antigas. Eis que eu farei uma coisa nova. Eis que eu farei uma coisa nova. Esta tarde é tarde de novidade de Deus para a tua vida. Alguém está te esperando parar, alguém está te esperando morrer, mas Deus mostrará que Ele é contigo nesta jornada. Oh glória! Oh glória! É Camantúria Largue Assúria. Sim, Jesus. Aleluia. Isaac continuou cavando. Quem continua não é decepcionado, irmãos. Está ouvindo? Quem continua não será decepcionado. Alguém está aguardando você parar. Alguém está tentando criar a situação para fazer você desistir. Da Camantúria Largue Assúria. Remanto. Aleluia. Aleluia. Quem não desiste não será decepcionado. Isaac, ele não briga. Isaac, ele não busca a razão em benefício próprio. Isaac, ele abre mão e prossegue. Está entendendo? Oh, aleluia. Ele abriu mão e continuou prosseguindo. E a Bíblia diz que ele cava outro poço. Este poço não era mais disputa. Este poço não era mais hostilidade.
Este poço agora ele tinha um propósito diferente, e o propósito deste poço era: o Senhor te alargará na tua dificuldade, na terra da tua adversidade. Deus te fará crescer, Deus te fará grande na terra da tua aflição. Isaac, ele cava um poço e chama-o de Reobote, lugar espaçoso, lugar de alargamento. Ele cava, ele encontra água viva, aleluia, e a bênção do Senhor esteve sobre a vida dele. Não te preocupa, não te preocupa, continua cavando, continua insistindo, porque por mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá sobre a tua vida, e não tardará, porque o Senhor é fiel. Ele vai te alargar na terra do sofrimento. Oh, aleluia. Talvez não seja a terra que você deseja. Talvez você disse assim: eu nunca mais volto lá, eu nunca mais regresso. No início dessa obra, irmãos, eu passei por uma experiência, porque existem coisas que nós não queremos, mas é o que Deus quer. E eu lembro que eu estava na cidade de Ipubi, e de uma forma inusitada, Deus levou para si a minha filha. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar sobre esse assunto. Aleluia. E aconteceu que, quando minha filha havia falecido, e a gente estava com o pastor Elmi, já fazia 2 anos que nós estávamos na cidade de Ipubi, e aconteceu que eu desço, a família tinha subido para lá, e viemos. E quando estávamos aqui, o pastor Elmi, como os irmãos sabem, havia comunicado que estaria saindo da igreja mãe. E ele ligou para mim e disse: e aí? Tu vai voltar para Recife? Tu vai ficar em Ipubi? Porque, como a gente havia planejado, eu estou indo para Petrolina. E eu disse: pastor, deixa eu conversar com minha esposa. Dependendo do que ela decidir, ele está certo. E nós estávamos aqui nos tratando, porque havia no ano de 2020, quando ela faleceu, aproximadamente dia 23 de janeiro, e já se ouvia os rumores da Covid que estava chegando ao Brasil. E aconteceu que, de forma inusitada, irmãos, estávamos em casa, e algumas adolescentes da congregação que eu dirigia estavam lá em casa, e a gente passou o dia no sítio, brincando. À noite chegamos, assistimos um filme juntos, e depois vamos fazer um culto. E vamos dormir. Fizemos o culto e deitamos. No momento que a gente deitou, minha filha do nada começou a vomitar, uns jatos de vômito. E eu disse: meu Deus. Aí eu pedi para que as jovens ficassem com a minha filha mais velha, e fui com Tarine para o hospital. Tarine olhou para ela e disse: vamos ali, já já a gente volta. Já era de madrugada quando chegamos no hospital. Os médicos dormindo. Os irmãos sabem como é hospital de cidade pequena. E quando a gente chega de madrugada, o médico vem e olha para a menina e diz: não, ela só está desidratadazinha, ela vai tomar uma injeção e daqui a pouco ela vai ficar melhor. E voltou a dormir. E antes que a gente chegasse
Na sala de medicação, minha filha teve uma parada respiratória. E todo mundo corre, aquele alvoroço, entra para a sala vermelha, um monte de gente ao mesmo tempo tentando reanimá-la, e eu dentro da sala assistindo tudo, vendo um monte de gente em cima da minha criança de 2 anos e 6 meses, e uma luta. E quando eu vi aquela cena, eu me encostei na parede, fechei os meus olhos e comecei a falar com Jesus. E eu disse: mas Senhor, tu me trouxeste para cá, eu deixei tudo para fazer a tua vontade, porque eu entendi que era a tua orientação, Senhor. E quando eu questionava a respeito do que eu havia aberto mão para fazer, ele olhou para mim, ele disse bem forte dentro de mim: ela é o teu Isaque, assim como eu sacrifiquei o meu filho, sacrifica a tua filha. E quando ele disse isso, eu trêmulo, eu senti um abraço. Pastor Elmi tinha entrado com tudo dentro da sala vermelha, me abraçou e me tirou para fora. E quando a gente entrou no corredor, eu já saí no corredor cantando: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. E quando o médico viu, disse: não, levou a gente para a sala dele, vocês vão ficar aqui mais à vontade. E todo mundo lá, daqui a pouco chegou a notícia. Vim embora. Estávamos aqui porque não haviam dado o diagnóstico. A menina foi enterrada sem um diagnóstico do que foi. E ninguém sabia o que era. E tentaram falar um monte de coisa. No outro dia, na rádio da cidade, todo mundo dizendo que a minha filha tinha morrido de meningite bacteriana. E criou-se um alarme na cidade. Todo mundo foi submetido a exames. Todo mundo precisava passar pelo exame para saber se estava contaminado ou não. Aleluia, desço. E quando o pastor me liga, eu digo: eu vou conversar com a minha esposa. E eu lhe digo alguma coisa. E ainda estávamos no hospital, lá no centro da cidade, quando ele ligou, e eu disse: e aí, filha, o que é que vai ser da nossa vida? E ela disse: vamos cumprir o que o Senhor determinou para que nós cumpríssemos. E eu liguei: pastor, Ruth 1:16, aonde tu fores irei eu, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ele disse para mim: sofre comigo, soldado. Fomos para Petrolina, a pastor Ellen estava em São Paulo, começamos o trabalho. No primeiro dia que fizemos o culto em João de Deus, a casa cheia. No outro dia, lockdown. Fechou tudo. Pastor Elmi: Pedro, fica aí. Eu vou lá para minha casa no sítio, mas qualquer coisa a gente vai se falando. E eu disse: o que é que eu vou fazer aqui? E ele disse: faz culto aí. Me deu o acesso do Instagram dele e eu comecei a fazer culto. Comecei a fazer culto no Instagram. E daqui a pouco os irmãos batem na porta: irmão Pedro, eu estou com a seara. Irmão Pedro, meu dízimo da seara. Irmão Pedro, a oferta para a seara. Irmão Pedro, nós estamos juntos, estamos orando. Eu estava em uma terra estranha, em um povo sozinho, eu e a família de luto, mas o Deus que cuidou de mim, Ele estava lá. Ande na direção dEle, ande, viva na direção dEle. Ainda que pareça que seja ruim ou difícil, Ele tem o melhor. Aleluia. Mas muitas vezes Deus, Ele precisa nos levar para caminhos que nós não queremos ir. 6 meses depois, está uma benção Petrolina. Pastor Elmi, os irmãos conhecem, abriu trabalho em toda esquina de Petrolina. Estava uma benção. Jesus salvando, Jesus fazendo, Jesus operando. Uma bela noite eu durmo, Karine acorda e diz: filha, eu tive um sonho essa noite. O que foi?
pastor, eu me chegava aqui em casa dizendo: vocês têm que sair daqui o mais rápido possível. Meu filho está chegando e ele vai morar aqui. Eu morava em cima da igreja, irmãos, lá em João de Deus, em Petrolina. E ele dizia: vocês têm que sair. E ela dizia: a gente não vai, a gente não vai, a gente não vai. Vocês têm que sair. E de repente, Deus tomava o irmão Joseli, diácono lá na igreja em Petrolina, e ele dizia: vá, porque eu serei com vocês. E ela via o céu aberto, e ela estava na cama conversando comigo sobre esse sonho, e eu disse: Deus vai nos tirar daqui. E quando eu disse Deus vai nos tirar daqui, o telefone ligou, o pastor eu me dizendo: Pedro, preciso conversar urgente contigo e com Tarine. E eu disse: já sabe, prepara a mala que a gente vai embora. E aconteceu que eu precisava ir, que eu que estava abrindo as fachadas da igreja em Petrolina, e o pastor estava no gabinete com o pastor Marcelo Anastácio, o irmão da cantora de saudosa memória, Fabiana Anastácio. E quando eu cheguei lá, eu disse: pastor, era 8 horas da manhã. Eu cheguei no gabinete e eu disse: olha, já que o senhor está com o pastor, eu vou para lá, para Dom Avelar, uma igreja. Eu vou terminar a pintura da igreja, porque ele queria inaugurar a igreja no outro dia. E eu disse: eu vou para lá terminar e o senhor leva meu almoço. E quando chegar lá, a gente conversa. Ele: vai, Pedro. E eu estava lá pintando. Enquanto eu estava pintando, ele chegou e já era mais de meio-dia. Estacionou o carro, desceu do carro, eu estava em cima na laje, pintando. E ele disse: Pedro, eu preciso falar contigo, gente, homem. Eu disse: mas pastor, o senhor já vai mexer comigo? E ele disse: quem foi que te disse? Aí eu disse: quando o senhor ligou para mim, Tarine estava contando um sonho para mim. E eu entendi que Deus iria me tirar daqui. E ele disse: tu sabe para onde tu vai, irmãos? Aleluia. Eu estava em cima da laje. Eu estava em cima da laje. E quando ele disse: tu sabe para onde tu vai, o Espírito Santo gritou dentro de mim dizendo: Ipubi. E eu gritei dizendo: não! Deus, ele vai te fazer andar no caminho que você não quer andar. Da camantura, largue a sua. Remantura, largue a sua, lá da Gácia. Eu disse: Ipubi me trouxe muito sofrimento. E ele disse: eu vou fazer o quê? Passei a noite orando com o pastor Hélio, pedindo homem para que fosse para lá. E Deus a noite toda disse: Ipubi, Pedro Lins. Ipubi, Pedro Lins. Se tu quiser ir, tu vai. Se tu não quiser, contigo e Deus. Virou as costas, entrou no carro e foi embora. Não levou meu almoço, eu fiquei lá. Já estava lá desde 8 horas da manhã. E quando ele saiu, que eu disse: meu Deus do céu. E agora, Jesus? Eu estava na laje fiquei. E comecei a orar, dizendo: Senhor, Tarine. A minha preocupação maior era ela. Porque a mulher é mais sentimental. A mulher sente a perca de uma forma mais intensa. E eu orava dizendo: Senhor, Tarine, Senhor, fala com ela. E nisso eu não me dei conta, irmãos. Escureceu. Eu não almocei, eu não tomei café. Eu estava lá tão ligado no céu, que quando passa um casal, eu disse: sou amigo. Dom Avelar é deserto, irmãos, é um bairro perigoso. E eu disse: amigo, que horas é? E ele disse: 23h30.
Eu disse, meu Deus do céu, desci nas carreiras, fechei a congregação, estava sozinho, porque até o presbítero da congregação tinha ido embora. E eu entrei no carro, peguei a BR e fui orando, Senhor, fala com o Tarine, Jesus. A minha vida é tua, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, mas o meu ministério depende dela, fala com ela, Senhor. Quando eu cheguei em casa, coloquei o carro na garagem, que subi a escada, ela veio abrir a porta, estendeu o dedo para mim e disse, filho, nós vamos. E eu disse, o que foi que aconteceu? E ela disse, quando você saiu, eu dobrei os joelhos, e eu disse, Deus, o que é esse sonho? O que é que esse sonho significa? E Deus me fez entender. Eu dizia que não queria voltar para lá, eu não queria ir para lá, eu não queria voltar para lá por causa do sofrimento, mas Deus disse para mim que Ele será conosco, Ele nos ajudará, a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, passamos mais 2 anos em Ipubi. Deus fez coisas grandes, Deus salvou. Aleluia, Deus fez algo extraordinário na cidade. Porque não é o lugar, é a presença. Se Ele estiver contigo, independente de onde você esteja, independente da circunstância, Ele fará com que a bênção, ela te alcance. Se você pode levantar a tua mão, adora Ele nesta tarde, porque Ele te dará a condição de passar esta noite escura. Aleluia. Isaac, ele cresceu muitíssimo, porque ele confiou naquele que o tinha direcionado. Ei, se Deus te direcionou, não te preocupa com quem está questionando a respeito. Cumpre a orientação de Deus e a bênção do Senhor te acompanhará. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.